A floresta de São Vicente sempre teve uma respiração própria. Quem entrava sabia que o tempo ali era diferente, mais lento, como se os passos não fossem apenas seus, mas guiados pela vontade de algo maior. Dona Luísa conhecia bem aquele território, ou ao menos dizia que sim. Seu nome corria pelas feiras e botecos como uma mulher que não temia matas nem histórias de assombração. Naquele dia, porém, havia algo no ar. Talvez fosse o calor abafado que deixava até os pássaros em silêncio, ou o cheiro de folhas queimadas que subia das raízes. Os turistas, 4 ao total, pareciam ignorar os sinais. Eles só queriam a experiência de desbravar a trilha famosa, tirar fotos do mirante e ouvir meia dúzia de lendas que Luísa contava com um sorriso no canto da boca. Mas a velha guia sabia. Nem toda história era só história. Vamos logo, antes que escureça demais, disse Luísa, ajustando o facão no cinto enquanto os outros ajustavam as mochilas. O som do sino da igreja ainda ecoava à distância, e os primeiros passos do grupo esmagavam as folhas secas, afundando no cheiro de terra viva. O grupo ria, fazia perguntas banais e Luísa respondia no automático. Até que pouco tempo depois de cruzarem uma parte mais densa da mata, veio o primeiro sinal. Um vento gelado passou por eles, como um arrepio coletivo. O que foi isso? Perguntou uma das turistas parando no meio do caminho. Isso que? Luísa respondeu sem se virar. Eu acho que ouvi risadas. A mulher disse, sua voz um pouco hesitante. Luísa parou de andar, o facão firme em sua mão. Risada? Por aqui não tem ninguém. Ela respondeu, mas os olhos passearam pelas árvores com atenção. A guia sabia que a mata tinha olhos e que eles nem sempre gostavam de companhia. Na floresta de São Vicente, um passeio que deveria ser apenas uma caminhada turística começa a tomar um tom inquietante. Dona Luísa, uma guia experiente e desinibida, lidera o grupo, mas sabe bem que as histórias sobre a comadre Fulozinha não são apenas fantasia. Sinais sutis começaram a surgir. Um vento gelado onde deveria haver calor, o silêncio dos pássaros e o som de risadas que ninguém deveria ouvir ali. A guia tenta manter o grupo tranquilo, mas por dentro sente o peso da presença que ronda as árvores. O passeio, que antes era movido de risos e curiosidade, transforma-se em uma experiência carregada de tensão. Conforme avançam, a floresta parece brincar com eles, mudando os caminhos e escondendo trilhas familiares. A risada que ecoa é ao mesmo tempo infantil e ameaçadora, e Luísa sabe que a comadre não gosta de ser provocada. O grupo continuou pela trilha, mas a leveza inicial tinha desaparecido. As conversas tornaram-se mais curtas, pontuadas por olhares rápidos para os lados. Luísa liderava, o facão abrindo caminho quando necessário, mas seus passos estavam mais cuidadosos. Ela sentia que algo observava. Algo que não era bicho, nem gente. De repente, um dos turistas, um homem alto, de mochila azul, parou e olhou ao redor. Ei, alguém viu meu cantil? Tava preso aqui na minha calça. Ninguém respondeu.
Luísa se virou com um olhar impaciente. Tá achando que a mata é sua sala de estar? Segura suas coisas direito. O que cai aqui não volta. Mas por dentro, ela sabia o que poderia ser. A comadre tinha suas artimanhas. Diziam que ela adorava fazer sumir objetos como uma brincadeira ou um aviso. Pouco tempo depois, uma das mulheres do grupo gritou. Todos se viraram rapidamente, o som ecoando entre as árvores. Ela estava parada, encarando algo no chão. Uma trança de cabelos negros e grossos, encharcada como se tivesse saído de um riacho. Quem deixou isso aqui? A mulher perguntou tremendo. Luísa se aproximou devagar, os olhos semicerrados. Ela não tocou na trança, mas sabia bem o que aquilo significava. É melhor ninguém mexer com isso. Vamos em frente, disse, mas sua voz tinha perdido a firmeza. O grupo obedeceu, mas o clima ficava mais pesado a cada passo. As risadas antes baixas e distantes mudavam de tom, como se alguém estivesse zombando deles. Isso tá ficando estranho demais, murmurou um dos ajudantes locais, os olhos arregalados. Foi quando Luísa parou abruptamente, bem no meio da trilha. Um rastro de folhas secas formavam algo que lembrava pegadas, mas não de pés humanos. Eram pequenas, simétricas, mas com algo errado. Eram como pés ao contrário. O que é isso? Alguém sussurrou. Luísa respirou fundo. Só sigam e não saiam do caminho, entendeu? Mas o caminho parecia mudar. A trilha que antes era tão clara, agora se misturava com as árvores ao redor, como se a mata estivesse brincando de esconder. Os passos tornaram-se apressados, mais cuidadosos, como se o próprio chão pudesse engolir qualquer um que ousasse correr. A risada continuava, misturando-se ao som das folhas mexidas por um vento inexistente. Dona Luísa apertava o passo, mantendo o grupo próximo. Era uma corrida silenciosa contra a floresta, que parecia estar fechando o cerco. Foi quando o homem da mochila azul tropeçou. Ele caiu de joelhos e gritou, mas não por dor. Alguém me puxou, eu senti! Ele se virou rapidamente, encarando a trilha vazia atrás de si. Ninguém precisou perguntar o que ele viu. O terror estava estampado em seus olhos. Levanta! Luísa ordenou, a voz mais firme do que o seu rosto denunciava. Mas antes que ele pudesse se erguer, algo aconteceu. Um chiado baixinho ecoou ao redor, como o som de uma panela de pressão escapando lentamente. A princípio, ninguém conseguiu identificar a origem. Mas então, no meio das árvores, surgiu a figura. Era baixa, quase do tamanho de uma criança, com cabelos negros e longos que se espalhavam como um manto. Não tinha rosto, ou pelo menos um que se pudesse enxergar na penumbra. Apenas os cabelos e a silhueta eram visíveis, como se a luz do sol tivesse medo de tocá-la. Não olhem diretamente, sussurrou Luísa apertando o facão. É ela. O grupo congelou. A comadre Folozinha ficou ali,
imóvel, como se estivesse observando. Então, sem aviso, a figura começou a se mover. Não era um passo comum, mas um movimento quase flutuante, como se a gravidade fosse uma opção para ela. Por favor, me perdoe, Luísa disse quase como uma reza, sem erguer os olhos. A gente não quis desrespeitar. Vamos embora. Já estamos saindo. A risada, agora inconfundível, explodiu de novo. Dessa vez ela parecia vir da própria figura, ecoando pela floresta. A risada tinha algo infantil, mas era tão cheia de malícia que fazia a pele arrepiar. O ajudante mais jovem, sem aguentar a pressão, deu um passo para trás. Foi o suficiente. Uma rajada de vento surgiu do nada, e a figura se moveu em sua direção com uma velocidade que o olho humano mal podia acompanhar. Corram! Gritou Luísa, e o grupo desabou em uma desordem de pernas e gritos, seguindo a trilha como podiam. Mas a trilha, como antes, não parecia cooperar. Cada curva levava a mais árvores, a mais escuridão. Era como correr em círculos. E a risada? Ela estava sempre lá, zombando, guiando, decidindo o destino de cada um. Luísa, por fim, parou. Chega! Gritou, encarando o vazio. Ela tirou o facão e ergueu a voz como quem falava com um conhecido antigo. Você já fez sua brincadeira, agora deixa a gente ir. Tudo parou. O vento, as risadas, até mesmo os grilos. Por um momento a floresta pareceu reavaliar suas intenções. E então, um sussurro baixinho veio das árvores, doce e carregado de ironia. Vai, mas não se esqueça de mim. O sussurro da comadre Fulozinha deixou um rastro de gelo nos ossos do grupo. Luísa sabia que não podiam hesitar. Sigam-me! E não olhem para trás, de jeito nenhum! Ela gritou, assumindo a liderança com passos firmes, embora o coração batesse como um tambor. Dessa vez a trilha parecia cooperar. Era como se algo invisível empurrasse o grupo para frente mais rápido do que antes. As árvores começavam a clarear e a luz do sol, que antes parecia aprisionada, retornava aos poucos. Mas a sensação de ser observado nunca os abandonou. Quando finalmente alcançaram a saída da mata, o sol já estava abaixo, pintando o céu de um laranja desbotado. Todos pararam, ofegantes, tentando entender se o que viram era real. Luísa foi a última a sair, olhando para trás com um misto de respeito e desafio nos olhos. Ela deixou a gente ir. Disse mais para si mesma do que para os outros. Mas não esqueçam, o que a mata empresta, ela cobra depois. O grupo não respondeu, ainda imersos no medo. Foi só quando voltaram à praça da vila que o verdadeiro peso da experiência caiu sobre eles. O homem da mochila azul percebeu que as suas mãos estavam vazias. O facão de Luísa, antes tão confiável, tinha sumido do cinto. Até o colar de um dos ajudantes tinha desaparecido, como se a comadre quisesse algo de cada um deles. Mas o mais perturbador estava por vir. Quando Luísa abriu sua mochila para pegar o cantil, encontrou um presente inesperado. Dentro, uma trança de cabelos negros amarradas com um fio de cipó fresco.
Ela segurou por um instante, o rosto pálido, mas sem surpresa. Com um movimento rápido, jogou a trança no chão e murmurou: "Obrigado, comadre." Sem dizer mais nada, ela se virou para o grupo. "E agora vocês sabem, não é só uma lenda." O silêncio reinou enquanto cada um pensava o que tinha acontecido. A Floresta São Vicente havia mostrado sua força, e ninguém sairia dali como antes.